Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ju do Juan Books, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente e um pouco também igual, porque eu vou falar todas as leituras que eu tive no primeiro ano de faculdade. Eu estudo na Faculdade Federal de Santa Catarina e eu estudo letras para português. Ainda não se escolhe se é licenciatura ou bacharel, mas enfim, quero ser prof, caso vocês tenham essa dúvida, então sim, vai ser concluída a licenciatura. O que mais que eu tenho a responder? Tenho a responder que eu já fiz letras até o quarto semestre em outra faculdade particular, não aprendi nada, também em Santa Catarina, não gostei da faculdade e recomecei tudo de novo, então vocês vão ver aqui desde o primeiro semestre e na verdade vai até o terceiro semestre na metade, porque esse ano, devido à pandemia, né, a gente tá tendo aula online e eu teria passado pro ano passado no meio do ano e não teve esse meio do ano, então eles tiveram que repor pra agora, ou seja, esse ano eu tive 2 semestres e meios e ano que vem eu vou ter 2 semestres e meios também. Então tem leitura de 2 semestres e meio. E eu vou mostrar tudo pra vocês, dividido em semestres e dividido nas matérias. Não vou colocar aqui os textos acadêmicos, tá? Porque são muitos textos acadêmicos e eu ficaria aqui horas inteiras falando. Também tem alguns livros que eu não tenho muito, assim, o que falar sobre, mas eu vou falar de, tipo, o que eu gostei, o que eu não gostei, mais ou menos, assim. E alguns só citar, porque, de verdade, alguns foram, tipo assim, um conto, um poema. Vou citar um pouco desses pra vocês terem uma noção do que é pedido. Não é necessária a compra de nenhum desses livros, mas esses são os que eu tinha comprei. Alguns eu comprei, alguns eu já tinha aqui em casa. Os professores fornecem os livros, a maioria também é domínio público, então bora que são muitas leituras e eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz esse vídeo porque eu sei que muita gente é super interessado e eu quero trazer todo ano até eu me formar, né, pra vocês terem uma noção de leituras, assim, que o pessoal de letras lê. Eu sei que muita gente me pergunta sobre a minha faculdade, então qualquer dúvida que você tenha pode deixar aqui embaixo. Eu gosto muito dela, muito, estou muito feliz nela, gosto muito de maioria dos meus professores, gosto de como eles lidam as aulas, vocês vão ver que tem leituras até bem diferenciadas para letras. Qualquer outra dúvida comentem aqui embaixo. Já se inscrevam se não forem inscritos, estamos tentando chegar em 10 mil, não sei se vai dar até o final do ano, mas a gente tá nessa meta e já deixa eu curtir pro YouTube, né, entregar este vídeo pra mais pessoas. Vou começar com o primeiro semestre, né, e eu vou começar com Teoria Literária 1, não é todas as aulas que a gente lê, tá, gente? Vocês vão ver que geralmente são 2, 3 por semestre que tem leitura sem ser textos, porque, né, a gente tem o lado gramatical e o lado literário. Então, eu vou mostrar pra vocês o lado literário, obviamente. O primeiro que a gente teve que ler no curso foi Antígona. Esse livro é, tipo assim, muito antigo, é tipo uma peça teatral, já tinha ouvido falar dela, eu já sabia meio que toda a história, porque, né, a gente... Não sei, a gente meio que ouve às vezes em história sobre esse livro. Gostei bastante, foi super rapidinho. Eu acho que tem umas, o quê? Menos de 30 páginas. Mas foi super legal e super ok. Gostei de ter lido. O segundo que a gente leu foi a Katherine Mansfield e foi o conto Felicidade. E eu quero fazer uma observação porque eu amei conhecer o trabalho da Katherine Mansfield. Eu não conhecia ela e eu sei que ela foi uma escritora que inspirou muito a Virginia Woolf. E a Virginia Woolf era muito fã dela. Inclusive, com esse conto Felicidade, quando foi lançado, a Virginia Woolf tem uma história de que ela tava num bar bebendo e gritou quando leu, dizendo que nunca ia chegar aos pés da Katherine Mansfield, e é muito curioso e triste, né, como certas mulheres são apagadas da história. Eu nunca tinha ouvido falar da Katherine Mansfield e olha tudo que ela fez pra Virginia Woolf. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Virginia Woolf, né? Então, assim, super interessante. Esse conto também é sobre, assim, bissexualidade, basicamente. Ela é uma mulher que falava sobre sua bissexualidade e ela era muito ativista nos movimentos de mulheres e da mulher ser independente, da mulher ter sentimentos além das coisas. E esse conto é exatamente isso, é uma mulher que, assim, tá ali com seu marido e tentando ver a felicidade porque ela tem esse filho e ela tem... Mas, ao mesmo tempo, outra coisa faz ela feliz. E, nossa, de verdade, é um conto super interessante, que eu gostei muito. Um dos meus, assim, contos preferidos lidos pra faculdade. Gostei muito. Eu tentei ler os outros trabalhos dela, porque tá disponível no Kindle Unlimited.
Não me apeguei tanto ao que eu tentei ler, mas eu gostei muito do Conto Felicidade e eu vou dar uma chance pra ela outras vezes. E daí, uma leitura que eu não concluí porque era de um trabalho extra, mas que eu trouxe aqui pra vocês terem uma noção do que pode ser pedido ou não, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Eu quero muito fazer essa leitura, até porque eu gosto da Virginia Woolf e eu tenho interesse nas obras dela, mas eu não consegui fazer pra faculdade e era um trabalho extra que eu não precisava da nota, mas tá aí, foi pedido pra esse trabalho extra pra quem teve que fazer. Aí, em Literatura Brasileira 1, vocês vão ver que tem bastante coisa e bastante coisa interessante, bora que bora. A gente começou vendo, né, o colonialismo brasileiro. Então a gente viu o Hans Staden, Duas Viagens no Brasil. Esse é meio que o primeiro livro de documentação mundial, assim. Eu acho, se não me engano, que o Hans era um alemão. E é o primeiro livro que mundialmente falou do Brasil e dos indígenas e trouxe estudos sobre, tipo, a cultura indígena. Apesar de ser totalmente estereotipada por um europeu que passou por isso. Mas foi mundialmente este o primeiro. O que foi muito interessante que a nossa professora trouxe pra gente, como esse livro é cheio de preconceitos com a cultura indígena, a professora fez a gente ler um autor indígena que é o Daniel Mundurku. A gente leu 2 livros dele e que é, né, sobre a cultura indígena e as fábulas e os contos e as tradições. E eu vou deixar os 2 livros também, a capa deles aqui. Gostei muito de conhecer a escrita do Daniel, já falei desse livro pra vocês. E foi muito interessante ter, né, esse contraste. Eu gostei muito que ela trouxe isso pra gente. Aí a gente leu alguns poemas selecionados do Gregório Matos e do Antônio Cândido. E a gente também teve uma aula exclusiva para Úrsula Maria Firmino dos Reis. Se alguém acompanha o canal aqui desde o começo, sabe que na primeira vez que eu fiz a Pretatona, há um ano atrás, eu conheci o trabalho da Úrsula por causa da Pretatona, realmente, por causa do Booktube, né, no caso, o Bookgram e essas coisas assim, mas eu nunca tinha ouvido falar e eu tinha pensado, meu Deus, que absurdo, um clássico, e eu nunca ouvi falar, fiz 4 semestres de uma faculdade e nunca tive isso, e nunca ouvi falar dela, assim, me senti uma impostora, e eu fiquei muito feliz que no primeiro semestre a gente já tenha falado da Úrsula, ainda mais com uma aula inteira pro debate desse livro. Eu acho que esse é um dos livros mais importantes, assim, do nosso Brasil. E eu tô amando que estão revivendo, né, a Maria Firmina e a voz dela. E esse livro é incrível, eu amo muito esse livro, então eu tinha acabado de ler, né, tipo, tava bem fresco na memória. Todo mundo teve que ler e teve essa aula assim. E não reli, no caso, eu já tinha lido uns meses atrás, então é sobre isso. Gente, desculpa o barulho, tá tendo obra, tá? Desculpa mesmo. Aí, outros que eu também já tinha lido, O Navio Negreiro, do Castro Alves, e também Noite na Taverna. Já tinha lido esses 2 e também tivemos que, né, debater e fazer trabalho sobre. Aí, o nosso segundo semestre, começando por Teoria Literária 2, a gente teve que ler vários contos. Então eu vou pegar aqui, né, os principais. Primeiramente, a gente teve que ler a Lígia Fagundes Telles e a gente leu 2 contos dela. O primeiro que a gente leu foi O Menino, que tem aqui. Li também, e depois a gente leu Venha Ver o Pôr do Sol, que também é um dos meus contos preferidos da vida, se transformou, tá todo anotado, assim, perfeito. Eu amo a Lígia Fagundes Telles, eu já tinha lido outros contos dela. Com isso eu resolvi, né, comprar o livro dela, que eu sabia que tinha todos os contos. É um dos meus livros preferidos da vida, assim, eu acho que valeu cada centavo, ainda mais surtando toda vez que alguém fala ai, vamos ter que ler pra aula, eu fico ui! E é isso. Aí, junto da Lígia Fagundes Telles, a gente também teve que ler 2 contos da Clarice Lispector. Eu recebi depois o livro de aniversário do Alisson, mas a gente teve que ler A Menor Mulher do Mundo. Agora eu tenho, né, a edição com todos os contos. A gente teve que ler também O Menino Bico de Pena, ou Desenhando um Menino. Também gostei muito, e daí contrasta, né, com O Menino da Lígia, 2 histórias diferentes. A gente começou lendo os contos da Clarice pra depois ler A Hora da Estrela. Eu acho que, assim, A Hora da Estrela foi uma das minhas leituras, assim, mimo. Eu amei, amei. Eu não tinha lido, sempre tinha, assim, lido resumo, sabe? Nunca achei que era a minha hora. E eu fiquei muito, muito feliz de ter lido A Hora da Estrela, principalmente depois de ter lido os contos. Eu acho muito importante
da Clarice você saber que A Hora da Estrela é um porém, sabe? É um livro dela que não segue exatamente a escrita dela e os livros dela, porque ela não escreveu uma história com começo, meio e fim. E ao mesmo tempo, a gente entende mais A Hora da Estrela depois de saber disso, porque ela faz essa história de começo, meio e fim da Macabeia, narrada por outra pessoa, que não é ela, que é um narrador, que é um personagem, e esse narrador, ele vai interromper a própria narração, ele vai falar sobre o ato de narrar, ele vai contar a história e depois apagar um pouco, e ele nem conhece direito a Macabeia, mas ele fala sobre essa ideia de quando ele... sabe? É tudo uma confusão que... é super simples pra Clarice, é super simples, assim, você lê e você pensa, nossa, esse livro é super tranquilo da Clarice, um livro mais tranquilo dela, mas ao mesmo tempo ele tem muita camada e tem muito deboche, porque era assim, vocês querem uma história de começo, meio e fim? Eu vou dar pra vocês, mas eu vou dar do meu jeitinho. E daí é por isso que eu amo tanto esse livro, porque é muito, assim, ó, é o deboche do deboche da Clarice, eu amo. E vocês vão ver que ela vai aparecer de novo aqui, é a dona do curso de letras, a Clarice Lispector. Ela, ninguém acima dela, basicamente. Aí depois disso a gente leu contos, né, mais contos. Primeiro a gente leu A Missa de Galo, de Machado de Assis. Eu vou sempre trazer esse livrinho porque eu tenho toda a coleção do Machado de Assis ali em cima e todos os livros são assim, tá? Não necessariamente veio neste livro exato, mas todos estavam aqui e graças ao Senhor, na verdade graças aos 2 lindos clientes meus que me deram essa coleção incrível e também me deram do Essa de Queiroz, que eu vou usar no próximo semestre, mas que todos os meus contos do Machado estavam aqui e toda vez que a gente discutia Machado eu ia lá procurava e tinha. Eu amo muito os contos do Machado, acho que consigo gostar e amar quase tanto ou até mais que alguns dos livros românticos dele. E enfim, eu amo Machado de Assis, é um dos meus autores preferidos e eu sempre fico muito feliz quando a gente lê contos dele. E também junto desse a gente leu o Peru de Natal do Mário de Andrade, então fica aí, né, 2 dicas natalinas clássicas brasileiras. Nem tudo é sobre contos novos de Natal, então, né, quem estiver vendo isso e estiver no clima, pode ler esses também. Literatura Portuguesa 1. Primeiro a gente leu O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Pra mim foi uma releitura, eu já tinha lido pra primeira letras e eu gosto muito do Alto da Barca do Inferno, apesar de não ser nada a ver comigo, nada a minha cara, eu gosto da ideia, eu acho também um livro debochado pra sua época, eu acho que ele critica algumas coisas e eu dou risada. É um livro polêmico? É um livro polêmico. Mas algumas coisas ali eu gosto. Outras eu detesto, obviamente. É um livro super antigo, mas enfim. Eu acho que tem algumas coisas certeiras, apesar de muitas coisas erradas. E é super rápido de ler ele. Então eu reli. Fazia tempo que eu não lia. E daí também vocês me viram sofrer por Os Lusíadas, que eu também tive que ler e fazer um trabalho. Os Lusíadas é um livro ruim? Não. Não é um livro ruim, jamais. Não é ruim, gente. É uma história sobre viagens, sobre navegações e tem mitologia. Então tem tudo pra ser super... Nossa. Mas ele não é bom quando você tem que ler ele na obrigatoriedade pra fazer um trabalho até dia tal. Sabe? Eu acho que é um livro que se tem que ler em etapas, que você reflete, que você vai devagar, que você leva, sei lá, 1 ano, 2, apesar de ser minúsculo, pra terminar. Porque ele é tudo inverso, ele tem um próprio ritmo, ele não é, assim, de ritmo corrido. Eu acho que dá pra se ler, assim, com o tempo, caso você tenha curiosidade. Ele vai falar muito sobre briga também de deuses, da mitologia latina e da mitologia grega. E é interessante, é super interessante. Mas não foi pra mim do jeito que foi cobrado e nem do jeito que foi dado. Mas enfim. Pra literatura brasileira 2, a gente também leu muita coisa mesmo. Eu vou colocar de novo o livro, né, do Machado de Assis pra representar ele, mas não foi nesse, mas foi O Espelho e Pai contra Mãe, 2 contos maravilhosos. O Espelho é um dos meus preferidos da vida, de verdade, mesmo. Amo. Tudo pra mim. Essas 2 leituras. Já falei bastante do Machado, né? Aí a gente leu um livro que se tornou um dos favoritos do ano, que é A Falência, da Júlia Almeida. Eu sei que esse livro vai ser leitura obrigatória de faculdades. Já sei que vai ser da Unicamp. Foi da Unicamp, mas enfim, gente.
tanto que eu amei. A Júlia Lopes de Almeida não cabe dentro de mim. Eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu na vida. E ela foi outra autora clássica que foi completamente apagada, né? E fez super sucesso quando publicada, mas super apagada, também super à frente sobre, assim, a conduta das mulheres na sociedade. E esse livro aqui você tem que ler se você ama Ana Karenina, se você ama os autores russos que falam sobre a infidelidade feminina, porque assim, esse livro vai falar sobre a infidelidade feminina, mas narrado por uma mulher, e ele tem assim, tapas e tapas na cara de tudo, e ela chega e fala no livro, ai, não quero saber de homem escrevendo sobre a mulher ter amante e tendo um fim trágico no final. Ela deu na cara de todo mundo aqui, todo mundo. Fala sobre o voto feminino, fala... Gente, sério, dói, assim, ó, mas é lindo, eu amo. Esse livro vai basicamente falar sobre essa família, né, essa família que vai pra falência, mas é muito mais do que isso. É muito, muito mais do que isso. E, ai, gente, eu amo muito esse livro. Amei muito. Eu não dou notas pros livros da faculdade, mas se eu pudesse, esse e A Hora da Estrela, eu dava 5 estrelas favoritado. Não que não possa, mas é que eu não gosto do conceito de dar notas pros livros da faculdade. E a minha mãe também leu e também amou, gente. Então fica a dica. Leiam, leiam, leiam. A Falência é incrível. A gente também leu um que eu vou pegar como representação também do Lima Barreto, mas não foi necessariamente isso. A gente leu o conto Clara dos Anjos, que é antes do livro, né? Foi um conto. Então a gente leu o conto de Clara dos Anjos e a gente também leu Um Especialista do Lima Barreto. São 2 contos. Eu depois li o livro Clara dos Anjos e eu amei muito mais o livro, tá, gente? Mas enfim, o conto é chocante também. E a gente teve que ler, que pra mim foi uma releitura, porque ia ter um trabalho que eu teria que falar e explicar mais direito sobre. E foi uma releitura pra mim de Vidas Secas, né? Eu acho que todo mundo conhece a história deste livro. Esse livro vai falar muito do regionalismo brasileiro e vai falar sobre essa migração que acontece no Brasil e o que acontece, né, com a seca e com as famílias e a consequência das secas das famílias brasileiras. E é um livro super pesado, super difícil de se ler, que também pode ser lido como vários contos dessa mesma família, porque se você ler, por exemplo, um capítulo número 3, você vai conseguir entender a história sem precisar dos capítulos anteriores e nem dos próximos. Eles meio que são contos juntos de uma só história. E é muito importante para a literatura brasileira, é um livro lindo, doloroso, que, enfim, reli e tá aí. Cachorra chamada Baleia, tudo pra mim, tá, gente? A Baleia é... Aí, pra essa mesma aula, a gente leu Macunaíma. Eu acho que eu já tinha lido algumas partes de Macunaíma, dessa vez eu tive que ler inteiro. Macunaíma é um livro muito difícil, com muitas polêmicas, que eu não sei se eu tenho coragem ainda de debater. Eu tenho muitas opiniões controversas e polêmicas sobre ele. Foi um dos livros, né, mais difíceis que eu já li pra faculdade e talvez mais difíceis de concluir da minha vida. Tive que, assim, engolir muitas coisas, mas eu entendo porque ele é importante, porque ele tem que ser estudado. O que me fez ver ele com novos olhos, melhores olhares, foi de como eu lidei com ele. Realmente eu fiz um comentário crítico falando de como as mulheres, apesar de serem maltratadas em Macunaíma por esse herói e pelo mundo em si, elas são as que definem, né, cada trajetória do Macunaíma. Na verdade, são as mulheres que estão fazendo esse trajeto do Macunaíma ali. E eu consegui ter um pouquinho mais de amor pelo livro, mas uma das leituras mais difíceis que eu já fiz. Entendo se você gosta dele, tá? Mas pra mim foi pesado demais, muito pesado. E daí a gente leu alguns contos e poemas. Eu vou falar rapidinho pra vocês, os autores. Cruz e Souza, já tinha lido, gosto muito do Cruz e Souza. Augusto dos Anjos, também já tinha lido e também gosto bastante. Gilca Machado foi uma autora, uma poetisa que eu conheci, né, nesse curso e que eu amei os poemas selecionados. Eu quero poder comprar a versão do livro inteiro. Ela tem um livro de poesia rolando por aí ainda e ela foi uma também autora bem apagada, assim, do Brasil. E ela fala muito sobre, né, o lado sensual da mulher e esses poemas são todos envolvidos na sensualidade do corpo feminino e eu gostei muito, muito mesmo. E a Cecília Meirelles, né, famosíssima,
tá aí. Eu comprei daí o livro dela, porque eu gosto muito da Cecília Meirelles, já falei dele aqui no canal também. Tem algumas partes que eu não gostei da antologia poética, mas no geral eu amo muito, ó, tem muitos poemas marcados e eu gosto muito da Cecília Meirelles, e eu acho que, né, vale super a pena você ler, se você gosta de poemas. Estamos quase no final, galera, quase. Agora a gente vai pra metade do terceiro semestre, né? Não vou falar o que a gente vai ter que ler, eu prefiro também nem ver o que eu vou ter que ler ano que vem, então a gente não tá falando sobre isso. Mas eu tive que ler Viagens à Minha Terra pra literatura portuguesa e eu abandonei em, eu acho que 70%, eu ouvi o audiobook, consegui fazer o trabalho, tá? Abandonei, não foi pra mim, foi muito difícil esse livro pra mim. Mas eu ter chego em 70% foi uma vitória. E meu trabalho ficou bom, eu acho. Ao mesmo tempo foi um trabalho muito gostoso de fazer, que nem Macunaíma, né, a gente consegue valorizar, eu acho, que a importância de fazer trabalhos sobre os livros que a gente não consegue gostar é que a gente consegue ter um amor por esses livros depois e visualizar a importância deles depois. E foi meio que isso que aconteceu, tanto com Macunaíma quanto Viagens à Minha Terra. Pra literatura brasileira 3, a gente vai ter que ler agora nessas férias, então só por isso que eu tô falando, já teve na verdade a discussão, mas é que eu não li, mas eu quero ler e eu ouvi a discussão porque eu não me importo com spoilers. A gente vai ter que ler Água Viva, ou teve que ler Água Viva da Clarice Lispector. Quero muito ler esse livro, quero muito. Eu sei que ele é super rápido e super confuso, mas eu quero ler. E a gente também leu 2 contos, que daí esses eu li, que foi O Amor, esse aqui é O Amor, e a gente também leu O Búfalo, se não me engano, O Búfalo. Esses 2 contos da Clarice. Clarice foi muito falada neste semestre. A gente também leu, e eu conheci pela primeira vez, a escrita do João Antônio, que a gente leu os contos Leão de Chácara e Afinação da Arte de Chutar Tampinhas. Leão de Chácara foi o meu preferido, eu amei, tem um ritmo muito forte de leitura, gostei muito mesmo. E a gente leu 2 contos do Caio Fernando de Abreu, Terça-feira Gorda e Dama da Noite, gostei muito mais de Terça-feira Gorda. Tô falando super rápido porque eu acabei de falar dessas leituras pra vocês. A gente também leu O Que Deu Pra Fazer em Matéria de História de Amor, da Elvira Vigna, e assim, amei este livro, gostei muito da escrita, tipo assim, é um livro antigo, mas ele é contemporâneo. Na minha cabeça ele é super contemporâneo, é super tipo Sally Rooney das ideias, sabe? 20 anos, não sei o que fazer da vida, sou uma jovem que não sabe de nada e só fala dos outros e só faz coisa errada, é tipo essa pegada. E ao mesmo tempo é uma crítica de gente que, né, fala da história dos outros que não é a sua própria história. E eu amei esse livro, eu amei muito mesmo, muito. Eu acho que a maioria das pessoas iria se irritar muito com ele, mas eu amei. E por último, a gente leu A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Também gostei muito desse livro, também é uma pegada, não sabemos o que está acontecendo, não temos ideia do que está rolando aqui, ao mesmo tempo, será que sabemos? É um livro cheio de perguntas, cheio de respostas, cheio de perguntas sem respostas, e eu não sei explicar sobre o que é esse livro, mas ele é. Ele é sobre a Senhora D, e a Senhora D perdeu o marido dela morreu, e é meio que sobre isso, mas também não é nada sobre isso. E foi maravilhoso nesse livro, eu tinha ele aqui em casa, tinha ganhado de aniversário dos meus amigos Nil e Pablo, então acertaram muito, não sabiam que ia ser da leitura da minha faculdade, mas acertaram. E enfim, gostei muito, já falei pra vocês que eu amo a poesia da Hilda Hilst e eu gostei muito de ler a ficção dela também. É isso, essas foram as leituras da faculdade, espero que tenha sido um vídeo interessante pra vocês, que vocês me acompanhem ao longo dos anos atualizando essas listas. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a faculdade de letras eu vou tentar responder aqui embaixo pra vocês. E nos vemos em breve, próxima segunda-feira. Um beijo! Se você não for inscrito e chegou até aqui, por favor, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer livro na Amazon, na Submarino ou qualquer coisa na Americanas, agora temos esses links. Então, né, apoiar esta criadora de conteúdo em qualquer um dos lugares que você for comprar sem pagar nada mais. Por isso, só usando meus links você já ajuda muito. Fui!